Eu quero cumprimentar a todos os nossos alunos do IGAN. Nós estamos agora com essa videoaula, que é o nosso resumo, e também uma preparação para a nossa avaliação. A nossa disciplina é Introdução ao Antigo Testamento. Nós tivemos a nossa primeira aula e falamos sobre o plano geral do Antigo Testamento. Vocês lembram que nós falamos que a Bíblia é a carta de Deus aos homens, revelando-lhes o passado, esclarecendo-lhes o presente e descortinando-lhes o futuro. Nós vimos que o conteúdo do Antigo Testamento, ele é composto de 39 livros e dentro desses 39 livros nós temos conteúdo histórico, profético, nós temos a lei, nós temos poesia e temos também filosofia. Nós vemos aí na nossa primeira aula. Então, o conteúdo, história, profecia, lei, poesia e filosofia. A abrangência, observamos na primeira aula que o Antigo Testamento cobre um período de 3.600 anos aproximadamente. É o único relato que abrange com segurança os primórdios da raça humana. A mensagem do Antigo Testamento ela é de origem divina e, como disse certo escritor, nós já falamos na aula, Deus falando ao homem, é Deus falando através do homem, é Deus falando como homem, é Deus falando a favor do homem, mas é sempre Deus falando. A mensagem do Antigo Testamento ela centra-se na pessoa de Jesus Cristo e refere-se aos propósitos de Deus no que respeita a 3 povos distintos. 2 existentes no tempo dos escritores, um ainda por vir, e nós vamos repetir aqui, ainda por vir naquele tempo, que hoje realmente é a igreja. Naquele tempo, a mensagem era basicamente para Israel e os gentios. O povo que havia de vir, que havia de surgir, é realmente o povo chamado igreja, igreja do Senhor, que está realmente nos nossos dias, a igreja está atuante. Então, 3 povos, Israel, os gentios e a igreja do Senhor. Lembra que eu falei que Paulo disse assim, portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos e nem à igreja de Deus? Então ali está a divisão desses 3 povos também no Novo Testamento. Entendeu? Então nós passamos a falar sobre as línguas da Bíblia, as línguas que foram os idiomas que a Bíblia foi traduzida no Antigo Testamento, o hebraico, aramaico, hebraico e aramaico. Aramaico, bem poucas porções. Os materiais que foram usados, papiro e pergaminho. O cânon, nós explicamos a evolução, o reconhecimento e a estrutura desse cânon, que é a organização dos livros do Antigo Testamento. Observe que a evolução teve término no ano 445, e o início foi aproximadamente 1491. Então, veja que os anos eles decrescem de 1491 a 445, e observamos aí a evolução do cânon sagrado do Antigo Testamento. O reconhecimento, nós falamos cerca de 430 anos antes de Cristo, todo o Antigo Testamento já estava escrito e reunido em um único volume, um único rolo. Seu reconhecimento prolongou-se um pouquinho mais adiante e aconteceu por volta do ano 90 na cidade de Jânia, perto da moderna Jope, pelos judeus rabinos. Claro que Jesus ele usou
toda a Escritura e fez referência. Nós estamos falando aqui de reconhecimento por parte das pessoas, judeus e gentios ali, mas as Escrituras, elas sempre tiveram sua autoridade. O Senhor Jesus, ele autenticou, ratificou, ele sempre fez referência a toda a Escritura, desde a lei de Moisés, os profetas, não é? Os salmos. O Senhor Jesus fez referência a toda a Bíblia. Eu falei isso para vocês. Falei sobre a divisão hebraica e a divisão tradicional da Bíblia. A divisão tradicional é essa que nós sempre conhecemos. Lei, históricos, proféticos, vou repetir. Lei, históricos, poéticos, proféticos, e aí nos proféticos se divide profetas maiores e profetas menores. Então vamos repetir? Lei, históricos, poéticos, proféticos, divididos em maiores e menores. Eu vou novamente falar aqui cada divisão e os livros, e vocês memorizam isso porque é importante para a nossa avaliação. Na lei nós temos 5 livros, são os livros de Moisés. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Vou repetir. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Os livros históricos vai de Josué a Esther. Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Os poéticos são aceitos durante toda a história aí. A divisão tradicional sempre aceitou os poéticos, esses livros. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Agora, os proféticos, eles são divididos em profetas maiores e profetas menores. Os profetas maiores são Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel, e os menores são aqueles que vão de Oséias a Malaquias. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. A divisão hebraica, ela é um pouquinho diferente. Agora, há de se observar que os livros são os mesmos. A divisão aqui é a questão de visão dos hebreus e a divisão das pessoas que ficaram aqui nesse grupo chamado grupo tradicional, tá certo? Para os hebreus, o Antigo Testamento ele está dividido em lei, profetas, primeiros profetas, últimos profetas, poéticos, rolos e história. Agora observe. Lei, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Primeiros profetas, Josué, Juízes, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas. Aliás, vou repetir aqui para você. Primeiros profetas, Josué, Juízes, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis. Os últimos profetas para os hebreus são os seguintes profetas nessa divisão: Isaías, Jeremias, Ezequiel, profetas menores. Agora, os poéticos é só Jó, Salmos e Provérbios. Os rolos contêm os livros de Cantares, Ruth, Lamentações, Eclesiastes e Esther. E por último, História, que é a última divisão lá dos hebreus, né? Daniel, Esdras, Neemias, 1º e 2º Crônicas. Prosseguindo, nós vimos na segunda aula as fontes do Pentateuco. Fonte javista, fonte eloísta, não é? E também a fonte deuteronômica e, por último, a fonte sacerdotal. Nós vimos cada uma dessas fontes. E observamos que a redação final do Pentateuco conservou o estilo, o espírito e a teologia das tradições, sem eliminar desigualdades, alinhou narrativas duplas ou triplas, né? Tríplices, narrativas tríplices. Vamos corrigir isso aqui. E o redator final conseguiu dar uma profunda unidade do Pentateuco. Ele conseguiu.
marcado pelos grandes temas da promessa, da eleição, do amor, da fidelidade e principalmente da esperança. Quando partimos para o resumo dos livros, porque a disciplina ela resume cada livro, que vai de Gênesis a Malaquias, nós falamos que Gênesis é chamado de sementeira da Bíblia, visto que as principais doutrinas têm nesse livro suas origens. Ali nós temos a descrição de como foi, como aconteceu o poder de Deus na criação dos céus e da terra, do ser humano, do mundo, de tudo que existe. Deus, ele fez questão de deixar isso registrado nas páginas da Bíblia, no livro de Gênesis. Trata dos começo do universo, da raça humana, da queda, e das civilizações, além de atividades econômicas da nação de Israel, bem como também trata do tema da redenção. Gênesis cobre um período de 2.369 anos. Eu não vou falar muito sobre Gênesis por causa do tempo, mas vamos aqui observar que Êxodo significa saída. E também, para os hebreus, esse título significa, são estes os nomes. Trata das ações redentoras de Deus. O autor, nós sabemos que foi Moisés. É atribuída a Moisés a autoria do Pentateuco, de Gênesis a Deuteronômio. Então, o livro de Números, de Levítico, o livro de Levítico, para os hebreus, significa chamou o Senhor. Para os tradutores, é Levítico, por causa da ênfase dada ao sacerdócio levítico. O autor, já falei, é Moisés, e também trata da santificação como tema principal, estabelecimento de princípios divinos de santidade. Ali em Levítico nós temos instrução para o povo concernente à adoração e comunhão, instruir quanto à necessidade de derramamento de sangue para a remissão dos pecados. Então, o Levítico aponta para Cristo e ali aqueles sacrifícios mostram tipos de Cristo. Os sacrifícios levíticos apontam para o sacrifício vicário do Senhor Jesus. Números significa falou o Senhor, mas para os tradutores, números é aritmoi, devido ao censo citado, principalmente nos capítulos de 1 a 3 e no capítulo 26. Então, o livro de Números tem como tema preparativos para o serviço na rota do Sinai ao Jordão. E nós observamos esses livros importantíssimos no Pentateuco. Chegamos a Deuteronômio, que significa para os judeus, são estas as palavras. Mas para os tradutores, significa segunda lei. Deuteronômio significa segunda lei. O autor Moisés, o tema é Moisés expõe as leis para a vida em Canaã. Eu quero trazer novamente algo que nós falamos na aula, nesse resumo aqui. A cristologia de Deuteronômio se expressa e se entende no profeta semelhante a Moisés, de Deuteronômio 18, 18 e 19, e se constitui na promessa e esperança fundamentais do povo judeu. Então, os livros do Pentateuco foram de autoria de Moisés, foram escritos por Moisés, e é chamada a Torá, ou a Lei de Moisés. Agora, os livros históricos que vão de Josué a Esther, nós vamos passar aqui rápido um resumo. Primeiro, Josué, o nome é devido ao fato de ser esse personagem a figura principal do livro. Seu nome significa salvação do Senhor e o autor é anônimo, no entanto, supõe-se que foi realmente Josué que escreveu, ou quem escreveu. O tema é risco e vitória da fé em Israel.
Ali no livro de Josué nós temos alguns objetivos. Primeiro, preservar a história da conquista de Canaã, revelar a fidelidade do Senhor como Deus cumpridor da aliança e demonstrar que o governo teocrático é preferível à força humana. Quer dizer, é melhor um governo teocrático do que a força humana para assumir os reinos e termos aí governos humanos. O livro de Juízes, ele cobre um período que vai do reinado de Saul, durante o período entre Josué e o reinado de Saul. Estou corrigindo aqui. Então, Juízes cobre esse período do Josué até o reinado de Saul. Deus levantou líderes para que julgassem Israel em época emergente ou épocas emergentes, para livrar dos opressores. Por quê? Porque Israel fazia o que parecia mal ao Senhor, desobedecia, caía em fracasso, e aí Deus usava aqueles juízes. O título Juízes significa que eles julgavam Israel em épocas de grande opressão. Deus levantava aqueles homens e mulheres para serem liderança do povo de Deus. Quem escreveu Juízes? O livro é anônimo. No entanto, a tradição judaica atribui a Samuel a autoria do livro de Juízes. Ruth é um livro maravilhoso. Significa amizade. O nome Ruth significa amizade. Reflete o caráter do personagem central do livro, que é Ruth, e conta a história de Ruth, a gentia que se casou com um rico judeu de linhagem real, Boaz. 1340 a.C. O tema é o amor de Ruth por Noemi e a sua inclusão na linhagem davídica. Por seu estilo parecido com o livro de Juízes, supõe-se que Samuel seja o autor. Observe que esse livro de Ruth fala de uma história linda, de uma família que passou por intensa angústia, por perdas grandes, mas que no final Deus deu uma vitória tão grande que realmente o nome de Ruth veio a figurar na genealogia de Jesus. E é uma história linda. Nós falamos sobre isso na nossa aula. Parece que foi na segunda aula, né? 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, são livros que realmente são de grande importância e nós devemos ler esses livros. 1º e 2º Samuel, o nome Samuel significa nome de Deus ou pedido a Deus. O título é devido ao personagem humano de destaque no livro, o Samuel, que foi um homem de Deus muito respeitado, muito reconhecido em sua época. O livro é anônimo, mas o Talmud hebraico sugere que 1 Samuel 1 a 24 foi escrito pelo próprio Samuel, enquanto que o restante foi escrito por Natã e Gade. São suposições, não é isso? O tema é estabelecimento de Israel como reino teocrático. Sempre Deus quis governar e direcionar o seu povo. Mas Israel entrou em grande fracasso, desobedeceu a Deus, e isso trouxe um grande desastre, uma grande perda para Israel. Mas enquanto Israel obedecia, Deus trabalhava tremendamente e Israel realmente estava vencendo e sempre glorificou a esse Deus. Quando caía em fracasso, aí era desastre. 1º e 2º Reis fala da história dos reis de Israel e de Judá. Os hebreus consideravam-nos como um único livro. Eu falei na aula. 1º e 2º Reis para os hebreus eram um único livro. A divisão em 2 livros, 1º e 2º Reis, vem de tradutores da Septuaginta. E lembrando, o que é Septuaginta? O que significa? Septuaginta é a tradução grega do Antigo Testamento, porque vocês sabem que a língua do Antigo Testamento é o hebraico e aramaico. Mas verteram para o grego esse texto hebraico e aramaico. Poucas porções de aramaico. Então, por isso que é chamado de Septuaginta.
vem de 70. Reis de Israel e de Judá é o tema de 1º e 2º Reis. Eu falei sobre o reino dividido e vocês observem sempre que vocês estejam lendo aí 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, vocês vão ver que realmente o reino foi dividido e ficou Israel e Judá. Então vão ter 2 reis reinando ao mesmo tempo, em Israel e em Judá. Passamos agora para Esdras, 1º e 2º Crônicas. Eu vou dar só uma passada rápida aqui. Crônicas é o nome cristão dado por Jerônimo no 4º século antes, já Anno Domini, ou seja, depois de Cristo. Os judeus chamavam os livros de crônicas de Atos dos Dias ou Atos dos Templos. Os 2 livros formam um único volume do cânon judeu. Os tradutores gregos, eles chamaram-nos de Paraleiponema, ou coisas esquecidas, considerando-os um suplemento aos livros de Samuel e Reis. Tá certo? O tema de Crônicas é a soberania de Deus ao estabelecer o trono de Davi. Vamos passar agora rapidamente para Esdras. Essa aula foi a 3ª aula. Esdras, nos tempos antigos, Esdras e Neemias eram um único livro. Observação. Modernamente, tanto judeus quanto cristãos separaram-nos e lhes deram nomes de acordo com as figuras centrais desses livros. Esdras, portanto, é o título deste livro para os judeus e para os cristãos. Esdras é Esdras. Neemias, mais à frente, para os judeus e cristãos também é Neemias. Então, o livro de Esdras tem como tema a restauração de um remanescente. Demonstrou a providência e fidelidade de Deus na restauração do remanescente judaico que voltou do cativeiro babilônico. Deus moveu os corações de 3 reis persas para ajudarem seu povo a regressar à pátria, repovoar Jerusalém e reedificar o templo. Então, em Esdras nós temos esse relato. Deus proveu líderes espirituais capazes para conduzir este remanescente. Deus antes usou esses reis, mas depois, posteriormente, levantou líderes espirituais remanescentes para um avivamento espiritual no culto a Deus, dedicação à palavra de Deus, arrependimento por causa da infidelidade do povo, infidelidade a Deus, né? Então, o livro de Esdras é maravilhoso. Neemias, o livro de Neemias, a tradição admite que Esdras e Neemias podem ter escritos juntos, ou os 2, mas nós entendemos que o livro de Neemias ele é separado do livro de Esdras. O tema é reconstrução dos muros e renovação da aliança. Concluir a história pós-exílica de Judá iniciada em Esdras, demonstrar o que Deus fez a favor do remanescente judeu. Deus fez grandes coisas, vocês sabem. E Deus fez grandes coisas através dos remanescentes, da liderança piedosa de Neemias e Esdras durante a 3ª etapa da restauração pós-cativeiro, pós-exílica lá de Babilônia. Então, encerrando aqui sobre o livro de Neemias, Neemias foi um verdadeiro líder que conduziu o povo de Deus a um conserto em todas as áreas, propiciando o cumprimento da promessa do primeiro advento do Messias. Ele enfatizou muito a promessa do Messias. O livro de Esther significa estrela, ou os judeus chamavam de Hadassa, né? Os judeus chamam de Hadassa, que quer dizer murta. Nós falamos na 3ª aula que Esther é a figura principal do livro, a figura central, daí o nome Esther. Foi uma judia que se casou com um rei gentil, Assuero, e proporcionou um grande livramento ao povo de Deus. Uns chamam Assuero, outros chamam Assuero,
nós aqui dessa região chamamos Assuero. O autor é desconhecido, acredita-se que Mardoqueu escreveu esse livro. O tema é a contínua solicitude de Deus por Israel, mesmo na dispersão, mesmo dispersos. Temos no livro de Esther a cristologia, quer dizer, assuntos referentes ao Messias. Observe que os objetivos desse livro, primeiro, demonstrar a proteção e livramento do extermínio iminente dos judeus. O inimigo das nossas almas queria destruir a linhagem real, mediante a intervenção de Deus. A rainha Esther trabalhou para que Deus preservasse o seu povo, e Deus preservou a linhagem real. Esclarecer a origem e a autenticidade da festa de Purim, capítulo 3, versículos 6 e 7, capítulo 9, versículos 26 a 28, entre outras coisas. O livro de Esther é um livro maravilhoso, é um livro gostoso de ler, e Deus está sempre falando conosco no livro de Esther. Deus é o Deus que sempre preserva a sua linhagem real, cuida do seu povo. Então o livro de Esther traz-nos lições maravilhosas. O livro de Jó, o título é em homenagem ao próprio homem Jó, um árabe. Ele não era judeu, mas foi um homem temente a Deus de tal forma que Deus deu testemunho dele. E o próprio Deus disse para o inimigo das nossas almas: viste o meu servo Jó, homem temente a Deus, que se afasta do mal. Então observe que a história de Jó se dá na parte norte da Arábia, e é presumível o significado árabe de reparação ou arrependimento. O termo ali é reparação ou arrependimento. O tema é: por que sofre o justo? Por que sofre o justo? Atribui-se a Moisés a autoria desse livro, mas não há uma certeza. A gente sempre fala, quando se atribui a autoria a alguém, não devemos ter 100% de certeza. É só realmente uma suposição. Supõe-se que Moisés escreveu. Mas como não está dito nas páginas da Bíblia quem foi, então é melhor nós ficarmos realmente na suposição e não afirmar que realmente foi Moisés, entendeu? Alunos, os Salmos. O livro dos Salmos é a parte mais importante da poesia hebraica na Bíblia. 150 capítulos, divididos em 5 livros. Os Salmos, eles são divididos em 5 livros. Eu quero chamar a atenção mais uma vez de vocês aí, alunos, prestem atenção. Veja quantas pessoas escreveram salmos. Pelo menos 11 escritores, 11 salmistas. Eu falei isso na terceira aula, lembram? Moisés, o Salmo 90, Davi, Salmos 3 a 9, Salmo 11 ao 32, 34 ao 41, 51 ao 65, 68 ao 70. Olha, eu não vou repetir aqui, são vários salmos. Quem mais escreveu salmos na Bíblia foi Davi. Observe que Salomão escreveu o Salmo 72 e o Salmo 127. Asaf escreveu o Salmo 50, o 73 e o 83. Os filhos de Coré escreveram vários salmos. Etã escreveu o Salmo 89. Ezequias escreveu 2 salmos, o 120 e o 134. Jeremias escreveu o 137. Ageu escreveu o Salmo 146. Zacarias escreveu o Salmo 147. E Esdras escreveu o 119. 11 escritores, no mínimo, porque os filhos de Coré, aqui nós contamos com mais um, mas são os filhos de Coré. Eles juntos escreveram estes salmos aqui. Vocês têm aí na apostila, ou no livro, né? Qual é o tema de Salmos? Oração e louvor. Mas o livro de Salmos, ele tem doutrina, ensinamento. O livro de Salmos é riquíssimo em doutrina. Mas o tema é oração e louvor ao nosso Deus. Ali também fala de Jesus, mostra profecias acerca do Messias e muitas coisas interessantes. Olha,
Eu vou dividir esse vídeo em dois. Por quê? Porque vai ficar muito longo, então eu vou dividir aqui agora esse vídeo e você vai depois acessar o vídeo 2. Vou terminar agora o vídeo 1 e vou iniciar o vídeo 2, tá bom? A todos, nosso muito obrigado e até o próximo vídeo, o vídeo 2.